Amém? Você não responde, né? É isso. Glória a Deus, tudo bem, irmão? Amém? Viu? Crente é isso, mano. Tem que fazer tem que usar o dicionário crentez, né? Tudo vai bem quando estamos na presença de Deus, quando estamos cumprindo a vontade de Deus, quando estamos sentindo a presença de Deus. E realmente essa é a grande diferença do cristão. As coisas estão bem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por isso não interessa muito aí o que está acontecendo fora. Vocês podem estar em momentos de complicação, dificuldades, lutas, mas tudo vai bem. Tudo vai bem, como diz o hino tradicional lá. All is well with my soul, né? Minha alma vai bem, está tudo bem com a minha alma. Deus está conosco, nós somos maioria. E quando louvamos, quando estamos nesse momento de adoração, podemos discernir um pouco mais disso. Presença de Deus, vontade de Deus e soberania de Deus. Bom, até como eu falei aqui domingo eu preguei aqui na Vila Mariana, nesse lugar, só que o púlpito era outro, né? Era aquele lá. Né? Então essa mensagem é um patrocínio do blog do Fernando Ortega, lá do Butantã, Não Morda a Maçã. Né? A gente, como eu falei aqui, nós estamos contratando o Steve Jobs para dizer, não morda a maçã, eu fiz isso e não foi bom. Queria perguntar, quantos estiveram aqui no nosso último encontro de liderança, lá, último não, né, mas a reunião lá no Tatuapé, lá no 48, no Paraíso 48, quantos estiveram lá? É um terço aí. Muito bem. Segunda pergunta, quem tem menos de 30 anos? De experiência no Evangelho. É difícil, né? Poucos, né? Poucos. Tem uns jovens levantaram a mão aqui. Eu vou perguntar aos jovens de espírito aqui, né? 31 anos, 30 para 31 aqui, a idade da igreja, né? Então, faz tempo. Para falar sobre vocação, então eu quero lembrar algumas coisas, vou salientar o que eu falei na nossa última reunião, naquele encontro lá no 48. A minha palavra lá, que depois acho que foi até gravada, passou por aí, foi 7 passos para 7 palmos. Os 7 passos para os 7 palmos. Tem um monte de gente que gosta de fazer essas mensagens cristãs, 7 passos para a prosperidade, 7... para ser feliz, 7 isso para aquilo, né? Então, esse aqui eu garanto que nunca ninguém vai escrever esse livro. 7 passos para 7 palmos. Os 7 palmos embaixo da terra são a distância entre você, né, dentro do caixão e a superfície, né? Para morrer. 7 passos para morrer. E eu falei ali sobre João Batista. Então eu vou só falar aqui os 7 passos, depois, como tem essa mensagem gravada, você pode até ouvir com mais cuidado, mas para poder retomar daquilo que eu disse lá, que é o nosso momento aqui. Eu falei sobre João Batista, porque João Batista foi considerado por Jesus o maior homem que existiu na terra, o maior profeta. E você pode perguntar, por quê? O que ele fez? João Batista não foi um grande milagreiro, não fez nenhum milagre. João Batista não foi um líder político como Moisés e outros grandes, você pode pensar Daniel, José, que tirou o povo de uma grande aflição, que livrou o povo, que levou o povo para algum lugar. Ele não foi uma pessoa extraordinária, talvez como muitos outros que você possa lembrar, que viveram antes dele, para Jesus falar, esse é o maior de todos. Maior que Davi, maior do que Moisés, Daniel, Elias. Como pode ser isso? O que ele fez para merecer isso? Então, eu listei aqui 7 coisas. Primeiro, você tem um papelzinho, escreve aí, né? Reconheceu o seu papel de precursor. Ou seja, ele sabia qual era o papel dele. Ele era o precursor, ele era aquele que chega antes. Para que este evento aconteça, existiram os precursores do evento. E os precursores não estão aqui falando. Ontem estava almoçando lá no shopping Eldorado,
Aí eu vi a Pamela passando. Falei, Pamela, aí ela estava um grupinho, nós estamos indo para Vila Mariana preparar um encontro. Então, estão lá atrás agora, né? A Diene, a Pamela, a Cleide, o Beto lá do Butantã. Tinha mais alguém ali? Não, né? Então, precursor é isso, vem antes e arruma, coordena, põe os papeluchos aí na cadeira, faz a estrutura, prepara o palco, combina a programação, mas não está aqui falando. Então João Batista sabia, ele reconheceu o seu papel de precursor. Ele chegou antes da plenitude dos tempos. Um pouquinho antes. E aquilo que a Bíblia fala, eu não vou ler todos os versículos aqui, né, mas que os homens de Deus ao longo dos séculos perguntavam quando acontecerá isso, para quando esse tempo, que estavam pela fé enxergando aquele futuro. João Batista precisava de um pouquinho só de fé, porque era para daqui a alguns anos, ou durante a sua vida, mas não com você. Então isso é uma característica interessante, e mostra a grandeza dele. Porque esperar lá longe é mais fácil do que esperar na hora. Isso aí, qualquer jovenzinho, vocês não estão aqui eles hoje pelo visto, né? Mas os jovens de 17 anos e meio sabem o que é esperar o momento de fazer 18 anos. E poder ter a carteira de motorista. Como eu vi um rapaz falando outro dia, não, com 17 anos e 364 dias, está com a papelada todinha pronta para entrar lá. Que desejou aquilo muito tempo, né? E na hora parece que não vem. Agora, quando você tem muito tempo para acontecer, você não está preocupado. Segunda característica, reconheceu que não poderia compactuar com a estrutura que ele recebia como herança. Uma estrutura que era falida. Então ele reconheceu que, no seu papel de precursor, não cabia a estrutura do pai dele. Lembrando que o pai dele era um dos principais sacerdotes do templo. Era aquele que, quando João Batista nasceu, recebeu a comunicação de um anjo dentro do Santo dos Santos. E eu falei isso lá. Você imagina isso? Está no lugar mais sagrado da história, que é dentro do santuário, no Santo dos Santos, só pode entrar uma vez por ano. Ele era o sacerdote de plantão, ele entra lá dentro, ele está orando há um tempão para ter um filho. Aparece um anjo e diz, você vai ter um filho. Tremendo, né? E o cara não acreditou. Você vê, esse é o peso da estrutura falida. Você acredita, mas não com você. Você acredita em Deus, acredita em anjo, acredita em revelação, acredita no poder, canta as músicas, mas quando aparece o anjo e fala, vai acontecer, você, será? Que dúvida, que prova mais ele poderia ter naquele momento? Então, João Batista, que era esse precursor, entendeu que não era com a estrutura anterior que ele herdava e que tinha expectativa nele, porque você lê lá a mensagem quando ele nasceu, as pessoas perguntaram, o que será desse menino? Quem é esse cara? O que ele vai fazer? Ele tinha toda a força da história de Israel empurrando ele. Mas ele falou, não vai ser por aí. Então, coisas que poucas pessoas fazem. Terceiro, reconhecer a importância da ruptura em seu modo de vida e de sustento. Então vai fazendo as suas conexões aí. Ele entendeu que ele não podia viver daquilo que era mais fácil dele viver, dos dízimos do povo. Ele estava lá na boa, ele era classe A, elite. Ele era levita, por definição, poderia viver de todo aquele legado, todas aqueles estrutura financeira, administrativa que Israel já tinha, trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Ele falou, não vai ser esse meu jeito não, eu vou viver de gafanhoto e vou morar no deserto. Ele abriu mão da segurança financeira, administrativa, da estrutura religiosa em que ele vivia. Não é simples. Quarto, pregou seu evangelho contra os poderosos a custo pessoal. Pregar o evangelho contra os poderosos para fazer o momento é fácil. Mas a custo pessoal conheço pouca gente.
Esse é o pentecostal sem a prosperidade. Porque hoje tem um monte de pentecostal aqui, né? Querendo o poder de Deus para me enriquecer. Mas querendo o poder de Deus para me gastar, tem pouca gente. Então ele comprou uma briga feia, que inclusive ele morreu por isso. Contra o rei, o exército, a elite da qual ele veio, as pessoas que até esperavam alguma coisa dele. Comprou a briga, ele sabia que era isso. Agora nós estamos vendo o que está acontecendo no Egito, um acontecimento bem apocalíptico, né? E você vê então a posição dos poderosos. Está saindo o Mubarak, está entrando o novo governo. Quem será esse novo governo? Qual o papel dos Estados Unidos? Devo bancar o Mubarak, que é o aliado de 30 anos, ainda que tenha feito um monte de coisa que não deve ser feita, mas é o cara que está com a gente? Abandona para não deixar que entre alguém que é o contra os Estados Unidos? Então fica em cima do muro. E aí vai por dentro fazendo, e quando o cara sai, fala, esperamos tudo do novo governo. Os governos da Terra fazem assim. Agora, lutar contra os poderosos a custo pessoal é difícil. 5. Conquistou fama e seguidores. Ou seja, ele teve seu sucesso sem vender suas convicções. Também muito difícil de ver. Porque as pessoas todas constroem os seus planos e são muito fiéis a Deus e são muito necessitadas do poder do alto, mas quando chega lá, aí deixa que eu faço. Quando vem o sucesso, o dinheiro, a estrutura, o poder, a glória, as pessoas conhecem, você já não precisa tanto de Deus. Aí você começa a usar daquilo que não é para você, é para o seu chamado. Também poucas pessoas fazem isso. 6. Reconheceu que era o seu primo mais novo, o escolhido. E o seu papel era diminuir. Difícil, né? Porque esperar o Messias é bom, mas dizer que o Messias é meu primo, que eu cuidei, que é o primo pobre. Porque ele era, como eu falei, filho do sacerdote. E Jesus era um filho bastardo. Nós podemos hoje falar muito sobre o nascimento virginal de Jesus, mas o que as pessoas falavam na época lá? Da Maria grávida e não era o José. Sabemos que o José pensou 2 vezes até assumir essa bronca toda, né? Teve que aparecer um anjo e ele acreditar. Então, Vox Populi não era a melhor coisa ali, não. E esse era Jesus. Filho de um carpinteiro. E era ele. E ele foi falar, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as alparcas dele. Ele vai batizar com fogo. Que é uma história até que a Lili fez um bom estudo sobre isso essa semana. Então, ele entendeu que realmente o que devia ser o protagonista, do qual ele era o predecessor, era o seu primo. Alguém que ele conhecia pessoalmente, familiarmente. Conhecia o contexto. É muito fácil um pastor ser incensado pela multidão. Mas e os de perto? É muito fácil esconder atrás do púlpito elevado. Mas na convivência, que é o nosso modelo de igreja, convivência. Quando acaba o culto, espero que na sua igreja o pastor não saia pela porta de trás, de forma que ninguém possa falar com ele. Até porque não tem porta de trás. Aqui ele podia se esconder no batistério, né? Não é o nosso estilo. E isso define muita coisa da nossa estrutura, do nosso número, da nossa forma de agir e da nossa liderança, que é você. Agora, a 7ª característica, que é uma complicada, que é gasta-se mais tempo, eu não posso falar sobre ela aqui hoje. Ele foi fraco em crer
contra as evidências